Então, pessoal, acho que para quem não me conhece, eu sou o Luiz Massad, trabalho hoje na OMIE como CHRO, mas eu tive passagem por essas empresas durante a minha trajetória. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de RH, sou formado em psicologia, e tive essa oportunidade de, já desde a faculdade, ir para a parte organizacional. Eu gosto muito de RH, sempre gostei. Comecei com equipamento de seleção, depois eu fui para treinamento de vendas, mais no varejo, aqui na Pernambucanas e na Polishop, e depois eu fui para a área de desenvolvimento de liderança, cultura e desenvolvimento organizacional aqui na Serasa. Desculpe. Passei um tempo também no Mercado Livre, fazendo um trabalho de cultura, de transformação, também trabalhando com as business partners, que foi muito interessante. O Mercado Livre, para quem conhece, tem uma operação Brasil, mas fica quase que tudo na Argentina, a matriz é na Argentina. Eu pude conhecer um pouquinho também de diferenças culturais, né? Até uma certa disputa cultural entre países, mas o Mercado Livre é uma baita empresa, um case super de sucesso aqui não só no Brasil, mas na América Latina. Depois eu tive minha primeira experiência como líder de RH, como número 1 da cadeira de RH no Gympass. O Gympass estava num momento ainda de ano 4 ali, de operação, então estava começando, não era uma empresa como é hoje, não era tão conhecida, então era uma real startup, e eu queria também conhecer como é que era pensar RH dentro de uma startup. Eu passei 3 anos lá à frente no Gympass, cuidando da América Latina, cuidava de México, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, e foi super interessante, porque não dá para você trazer o mesmo modelo de um RH tradicional para uma startup. Depois eu fui ainda para o Magalu, fiquei em um período de um pouquinho mais de 2 anos durante a pandemia. Também fui para cuidar como diretor de RH voltado para tudo que não era loja física. Então, a gente quebrou um pouquinho as diretorias lá no Magalu e eu cuidei de tudo que era tecnologia, marketplace, todas as áreas de back-office, e também cuidava de tudo que eram os escritórios das adquiridas. A gente comprou 20 empresas nesses últimos anos lá em Magalu. Foi um banho de loja para mim como profissional, e eu conto um pouquinho aqui para vocês das práticas que a gente teve. Então, só um resumo rápido aqui, não quero entrar muito mais nisso, mas para a gente aquecer o tema. E aí, o tema que a gente vai falar hoje é do RH do futuro, que já começou, que já está acontecendo hoje, não é daqui um mês, daqui um ano, a gente já está vivendo isso. E o que é o que a gente está vivendo exatamente quando a gente fala de RH hoje? A gente vem do modelo, pessoal, eu não sei se vocês acompanharam, eu só destaquei aqui uma revista que é até de 2015, mais 2 livros que são o Manocracia mais recente e o Reinventando as Organizações, já nem tanto, mas são 2 livros que dão uma visão interessante do que é esperado do RH hoje. A revista da Harvard publicou em 2015, foi super famoso na época, foi super polêmico, mas eles trazem, eu não achei a edição em português, mas existe a edição em português, se vocês fuçarem aí, mas a proposta do autor era que o RH deveria ser implodido por completo e a gente começar do zero, porque não deu certo. E aí ele trazia algumas ideias e práticas, mas basicamente o que ele fazia era tirar o roupante nosso de ser uma área super operacional, tradicional, reativa, para uma área que realmente fosse estratégica. Então, é legal, se vocês acharem aqui a matéria, se eu achar, eu mando para vocês. E também os 2 livros, o Reinventando as Organizações, que é bem conhecido também, muitas empresas de consultoria se baseiam nele, traz uma visão do Lalux, que é que as organizações não deveriam ter nem níveis de liderança, nem hierarquia, nem áreas como a nossa de back-office, e que todo profissional e toda área deveria ser independente, autônomo e tomar as próprias decisões. Também é uma visão interessante, quando a gente lê todos os artigos e livros que falam até contra o RH, é importante que a gente leia quais são as críticas, para a gente poder entender como melhorar e qual que é a visão de pessoas que estão aí fora do RH e criticando o trabalho que a gente vem fazendo. E, por fim, a Manocracia também traz uma visão um pouco mais positiva do RH, como um olhar para esse desenvolvimento humano e comportamento humano. Então, 3 referências aqui, a gente vem desse movimento, mas, na minha visão, com a pandemia e o movimento pós-pandemia, fez com que o RH ganhasse muita força. Por quê? Provavelmente vocês estão ouvindo nas organizações todos os dias, como eu escuto, não só da empresa que eu estou, mas de todas as empresas, que a busca hoje, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, é por eficiência operacional. Como que a gente faz mais com menos? Como é que a gente economiza em custos e como é que a gente traz mais resultado? E isso passa por um entendimento muito forte do RH. Qual área melhor para direcionar e responder essas questões do que o próprio RH, que vai entender o comportamento humano. Então, todas as empresas, independente das empresas que estão hoje fazendo layoff, empresa que está reduzindo, priorizando, enfim, ou empresa até que está conseguindo navegar bem num cenário de maior recessão, que é esse ano,
e que é importante que a gente entenda como RH também, por que está acontecendo isso nas empresas, né? O que tem a ver, por exemplo, a guerra da Ucrânia em relação a gente ter que desligar pessoas aqui no Brasil, ou, enfim, um momento político. Então, a gente também precisa muito se informar como RH para dar resposta para as pessoas. Uma das principais missões que a gente tem hoje dentro das organizações é a educação, é levar informação e é explicar os porquês. As pessoas entendendo os movimentos, os porquês das decisões, fica muito mais fácil do que quando a gente simplesmente faz um movimento top-down. Então, por que eu estou falando isso? Porque esses movimentos fazem com que a gente passe um ano muito difícil, de grande recessão das organizações e de medo de investimento. Então, a maioria das empresas está cortando orçamento, as startups estão sem as investidoras por trás, sem fazer rodada de investimento. Isso faz com que todo mundo olhe ali, bom, como é que eu faço então mais com menos custo fixo? E custo fixo, geralmente, é a folha salarial ou o plano de saúde, a gente já sabe como é que é essa história. Não necessariamente, pessoal, a gente vai ganhar espaço, na verdade, só fazendo demissões, layoffs, enfim. A gente sabe e a gente entende muito melhor do que as áreas de negócio hoje, como é que funcionam esses motivadores, o que faz o colaborador dar esse extra mile, o que faz o colaborador gostar da empresa. E, afinal, a gente sempre fala como RH que produto, serviço, ou se você trabalha numa indústria, isso pode ser muito copiável hoje, né? Os modelos são copiáveis, né? Então, o que vai fazer de diferença para uma pessoa, uma empresa ter sucesso ou não? São sempre as pessoas, o time e os talentos que tem internamente. A gente já falava isso há muito tempo. Então, o RH ocupa muito mais agora esse espaço estratégico, porque vai responder essa pergunta para a organização: como é que você faz mais com menos? E isso passa por pessoas felizes, gestão humanizada, enfim, tudo que a gente vai falar aqui. Então, é o momento mais positivo, ao meu ver, que a gente vem vivendo. Mas não deixemos de entender qual é o contexto. Isso é super importante para a gente como RH. Falei da gente se informar bastante do cenário econômico, político, mundial, enfim, a gente precisa saber muito bem disso, mas a gente precisa também entender o que está acontecendo no cenário hoje das empresas. Constante mudança, mundo hiperconectado, inteligência artificial já entrando e ocupando algumas posições, modelos de estrutura como que vem de tecnologia, como o Agile, o Squad, que vem também influenciando as estruturas mais tradicionais. E quando a gente pensa em RH, tem que pensar dentro deste contexto. Que tipo de RH, que tipo de estratégia de RH, quais são os projetos de RH que eu vou fazer dentro desse cenário específico? Um erro que a gente tem que evitar sempre é trazer modelos já que deram certo no passado e você pode ter dado certo, inclusive, na própria empresa, mas que nesse cenário ele precisa ser ajustado, ele precisa ser priorizado, aparado ali as arestas para que funcione dentro de um cenário que a gente está vivendo, que é esse. É incerto, é dinâmico, vai mudar, as prioridades vão mudar, os projetos vão mudar, e como é que a gente faz isso acontecer? Então, sem esse contexto é muito difícil, a gente vai acabar, talvez, errando algo. Aqui, eu sempre gosto muito, e eu vou falar para vocês de People Analytics, mas eu gosto muito quando eu trago aqui qualquer tipo de informação, me basear em dados, né? Então, a gente também, como RH, vou falar para vocês algumas ideias e práticas que a gente já faz, mas a gente sempre tem que trazer aqui informações do que a gente está falando e com base em quê. E essa é uma pesquisa que eles fizeram com os gestores, saiu no Estadão no finalzinho do ano passado, e aí eles fizeram essa pergunta para os 50 CEOs de grandes empresas, de todos os setores, qual que era a visão sobre a área de recursos humanos. E aí, olha só que interessante que eu trago para vocês para a gente refletir. Tomada de decisão. Então, 10% dos CEOs nem envolvem os RHs na tomada de decisão. 8,3% quase nunca envolvem. 25% são neutros, ou seja, quando fala que é neutro é porque não envolve também, né? Então, a gente está aqui com 35%, quase 45% aqui por cento que o RH não participa. E aí você tem quase sempre envolve o RH na participação das decisões estratégicas. Ou seja, a gente avançou, esses números eram menores antigamente, mas ainda tem um espaço muito grande para a gente estar lá dentro, na mesa, na decisão estratégica da organização. Passou o tempo quando a gente ouvia como RH que essa é uma reunião de negócio, essa é uma reunião aqui de um projeto específico, de uma unidade de negócio, de uma unidade comercial, enfim, não tem a ver com RH, tudo tem a ver com RH. Mas óbvio que a gente vai ter que ganhar espaço através do que vocês conseguem gerar de valor na hora que vocês estão na mesa de decisão. O RH não só precisa pedir esse espaço e conseguir ocupar esse espaço, como influenciar e fazer a diferença em todas as reuniões que vocês estejam. Objetivo de atuação, e aí perguntaram para ele qual é o objetivo de atuação, e vocês vão ver que a maior parte ainda é vista como atração, retenção e desenvolvimento de talentos, o que não chega a ser ruim, mas ele é mais limitador quando você olha, porque o que a gente faz é muito mais que isso.
E a parte que vai descendo ali, credibilidade, comunicação e parceria, a gente ainda não é tão visto como isso. Mas transformação cultural já estamos caminhando para mais, e entendimento do negócio, que também é super relevante, 50%. Eu vejo com meus olhos, porque antes era menor, mas ainda, para 50% desses CEOs, a gente ainda não entende do negócio, o que é um grande problema. Se a gente ainda não é visto como conhecedores do negócio, dificilmente a gente vai conseguir participar de reuniões estratégicas e fica muito difícil a gente ter um RH estratégico. Gestão de talentos e produtividade, quando a gente olha aqui, então consideram alta a relação entre a gestão de talentos e performance da organização. Isso é um dado super importante e positivo. As organizações e os CEOs já veem e tem essa relação muito clara em gestão de talento, desenvolvimento, gestão humanizada, felicidade, clima, cultura, com performance, que era algo que a gente batalhava muito para a gente ter isso na mesa. Então, muita gente passou um período aí, talvez até uma década, sendo visto como mais um RH abraça árvore do que um RH que realmente impactava na geração de resultado. Quando eles conseguem ver esse link com performance da organização, a gente já está começando lá a andar de uma forma muito positiva. Treinamento e desenvolvimento, então, já também avançamos na percepção de valor, que a gente faz com treinamento de desenvolvimento, 72,9%, e satisfação com as ações de T&D também tem 56,3%, mas vocês notam que as ações de T&D, aqui a gente ainda tem uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento na satisfação. Isso tudo para a gente olhar qual é o panorama hoje, qual é a visão do RH. Eu sempre aconselho vocês, dentro das organizações, fazerem esse assessment. Eu mesmo pergunto para todos os meus pares e áreas de negócio, de uma forma confidencial, formulário, ou você pode tomar um café, enfim, vai perguntar como é que está a atuação do RH, como é que você vê a nossa atuação como RH. A gente não pode pensar o RH dentro da casinha e simplesmente colocar para o negócio o modelo pronto sem escutá-los. Não é que a gente só vai fazer o que o negócio está colocando para a gente. Não é exatamente essa frase que eu gosto de colocar. O que eu gosto de colocar é que eu vou escutar a opinião do negócio, vou ouvir o que está funcionando ou não, e aí eu trago para casa essa informação e ajusto o que eu estou colocando aqui como projetos e frentes de RH. Mas vamos lá. Passando daqui, mais um último dado antes da gente começar para a prática. Como o papel do RH vem mudando a sua organização, também é uma pesquisa do finalzinho do ano passado, e foi bem interessante da gente ver. E aí perguntaram também para outros CEOs, são duas pesquisas diferentes, mas eles perguntaram se o RH está se tornando menos centralizador, mais centralizador, times multidisciplinares, está se tornando mais estratégico, enfim, perguntaram uma série de coisas. E o mais relevante aqui para a gente é que existe nessa pesquisa uma visão de o RH se tornar um pouco mais estratégico. Lembra que na pesquisa anterior dava 50%, aqui está dando 65%. O RH está se tornando mais importante na organização, 54%. O papel do RH não está mudando na organização, então eles já veem uma mudança. Essa é uma pesquisa até um pouco mais atual desse ano, então a gente já consegue avançar. Mas vejam que é muito fácil a gente entender um diagnóstico, um assessment da nossa proposta de RH dentro das organizações. De novo, sugiro que vocês façam isso e perguntem para os stakeholders como uma forma de construção e assessment de como é que vocês estão sendo vistos como profissionais e como é que o RH que vocês estão liderando. Muito bem. Falamos um pouco de cenário, de assessment, e eu queria destacar algumas das frentes aqui, óbvio que tem muito mais frentes aqui do RH, mas onde eu vejo hoje oportunidades e melhorias e aonde o RH do futuro está. Primeiro ponto que a gente tem que olhar hoje, pessoal, é cultura. Poxa, mas cultura é um tema tão batido, a gente já fala há tanto tempo, enfim, avançamos tanto, avançamos. Só que tem um pequeno detalhe que vem hoje influenciando o modelo de cultura das organizações e que não está sendo, talvez, debatido suficientemente pelas organizações e até pelos RHs, que é o modelo full remoto ou modelo híbrido que a gente vem construindo, que a maioria das organizações vem fazendo, até um mais presencial, mas que tenham dias off, tem um impacto na construção de cultura, no reforço de cultura. Lembra que cultura são feitos de rituais, de símbolos, né? Todos os artefatos que vocês têm de cultura. Isso é muito físico, então a gente tem que começar a repensar como é que a gente vai aculturar uma pessoa que está entrando na organização da mesma forma como entrava, por exemplo, a pessoa no físico. Como é que a gente vai ter o reforço de cultura? Quais são os símbolos que a gente vai colocar aqui? Como é que você reforça valores hoje dentro das organizações? E aí a gente vai ter que ser realmente muito criativo, porque não entrando na discussão do modelo, que eu acho que, para mim, pessoalmente, o modelo híbrido é o mais ideal,
Por quê? Porque o full remoto, apesar das áreas de tecnologia precisarem ficar, eu não acho que tem mais volta no modelo nas frentes de tecnologia, mas em todas as outras áreas que puderem fazer o modelo híbrido, ajuda nesse quesito de fortalecimento de cultura de clima. Porque as pessoas se veem, vai ver o CEO da empresa, vai ver lá os símbolos que são criados dentro da organização, ou ver os artefatos, os rituais que existem, né, as reuniões, enfim. Isso precisa existir. Dá para existir no online, mas não tem a mesma força do presencial. Então, é preciso pensar, dentro do cenário que vocês estão vivendo, qual o modelo de trabalho que vocês estão definindo, como é que vocês vão reforçar essa cultura e como é que vocês vão reconhecer, por exemplo, esses comportamentos e os valores esperados dentro da empresa de vocês. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar e tem um espaço muito relevante para a gente falar disso. Diversidade e inclusão, que também não é um tema super novo, mas ele vai continuar na nossa pauta, e diversidade e inclusão, para a gente começar a falar dentro das organizações, e aí eu acabei dentro do Magalu, contando um pouco para vocês, eu trabalhei junto a um time que liderou o programa de trainee de inclusão para negros, e trago para vocês esse case aqui, porque diversidade e inclusão, pessoal, passa muito por uma questão de educação corporativa, que é o letramento que a gente sempre falou. E aí sempre falavam, pô, mas diversidade e inclusão é fácil fazer no Magalu, né? Você tem a Luiz Helena, enfim, tem um baita sponsor, e óbvio que era mais fácil, né? Não dá para negar isso. A diversidade e inclusão passa por conversas que a gente tem que ter dentro da organização sobre polarização. Então, eu sempre brinco que diversidade e inclusão não precisa ser um programa de trainee para negros que vai bombar no mercado, não precisa ser isso. Pode ser criar-se um comitê para discutir os problemas que existem internamente, pode ser algumas vagas afirmativas, pode ser fazer um censo interno, enfim, pode ser tudo que a gente achar que faz com que o colaborador, dentro da organização de vocês, se sinta bem. Lembra que tudo que eu estou falando para vocês aqui lá no início, eu falei de performance. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando por uma questão humana, mas a gente está falando também por uma questão de performance e resultado da empresa. Quando os trainees negros entraram no Magalu, e eu não sei se vocês acompanharam, mas teve toda uma polêmica, entraram 19 trainees e eles fizeram um job rotation nas lojas e alavancaram vendas através de uma visão que eles tiveram de desenho da loja física que a gente não estava vendo. 60% do público do Magazine era, né, agora eu não tenho os dados, mas deve ainda se manter, 60% eram negros. Internamente, a gente na liderança tinha 16%. Então, como você vai entender o seu cliente final se dentro você não tem essa representatividade? Então, o caminho de conversar sobre diversidade e inclusão, eu sempre falo, você tem dois caminhos. Você pode ir pela questão social, e algumas pessoas vão comprar, e tem um outro caminho que é para falar sobre resultado, performance, pessoas mais engajadas, pessoas felizes de estar no ambiente de trabalho, seja quem elas forem. Então, esse é importante a gente colocar aqui como diversidade e inclusão. E um ponto que eu sempre falo como RH, polarização, pessoal, é aonde a gente vai entrar e ganhar o jogo. A gente sempre tem um certo receio quando a gente fala de diversidade e inclusão ou qualquer outro tema. Eu lembro que no passado a gente discutia muito a questão política. Como é que a gente vai se posicionar como RH numa briga política, né? Tudo polarizado, enfim. Eu sempre gosto de usar esses exemplos. Eu gosto quando alguém levanta a mão e fala, por exemplo, que diversidade e inclusão é modismo, para a gente, mais marqueteiro, enfim. Eu gosto porque me dá a oportunidade de eu conversar com essa pessoa e não polarizar com ela. Então, a educação, não só de diversidade e inclusão, como de tudo que a gente vem vivendo, é um papel que o RH vai fomentar dentro das organizações. Diversidade e inclusão é o que mais traz essa necessidade da gente conversar com as pessoas. Eu trabalho com vários benches aqui me chamando, e eu sempre falo, gente, vamos chamar principalmente as pessoas que são as mais resistentes ao projeto de diversidade e inclusão. É com elas que a gente tem que conversar. E não é fomentando a polarização, mas trazendo dados para que elas entendam por que é relevante a gente fazer isso. Diversidade e inclusão, falamos, recrutamento de seleção. Recrutamento de seleção é um aspecto super importante que a gente veio através do RH também por muito tempo. E eu lembro que eu falei para vocês, né, eu comecei como recrutamento de seleção. O que a gente vem fazendo com recrutamento de seleção já há alguns anos? A gente coloca uma porta de entrada dentro do RH. Então, você vai começar no RH, você começa no recrutamento de seleção. Então, a gente também, de alguma maneira, tem uma minimizada na importância, na relevância de recrutamento de seleção.
E agora eu vejo que RS, Talent Acquisition, é uma das áreas mais importantes que a gente tem que focar. Porque os processos seletivos, eles hoje, você tem muita procura, né? Porque o mercado está em recessão, então tem muito candidato por vaga, mas muito candidato que não necessariamente tem o que a empresa está procurando. E o que a empresa está procurando, que é um aspecto que eu vejo que vem mudando bastante em RS, não é o aspecto técnico, é o aspecto de soft skills, e que é o mais difícil da gente avaliar dentro de uma entrevista, porque já era difícil no presencial, agora você está no online, você mal vê a pessoa. Então, a gente está começando a fazer um movimento de RS que é assim, a parte técnica, a não sei que seja muito específico, uma pessoa de growth para marketing, pô, é super específico, ela precisa saber tecnicamente. Todas as outras posições, até posições mais sêniores, a gente está minimizando essa avaliação técnica e potencializando essa parte de soft skills e de cultura. Por quê? O que a gente mais está valorizando agora como contratação nas organizações é a habilidade de aprendizagem. Por quê? Eu te contrato hoje para uma função, daqui 6 meses a função não é mais a mesma. Daqui 1 ano, então, não sei nem se ela vai existir. Tô aqui exagerando, mas em algumas funções isso já está acontecendo. Então, o que a gente está avaliando agora? Habilidade de você se adaptar, habilidade de influenciar mudança, quanto que você aprende uma coisa nova, quais são suas estratégias de aprendizagem, enfim. RS tem que focar muito mais nisso, porque o técnico é muito mais fácil da gente ensinar. Também não é nada novo aqui, mas a gente precisa se atentar bastante em equipamento de seleção, principalmente à distância. E eu vejo muitas empresas, o turnover das organizações tem aumentado bastante. E óbvio que agora a gente também não está com aquele olhar de carreira que você tem que ficar 5, 10 anos, mas um turnover rápido, de menos de um ano, a gente sabe que é perder dinheiro para a organização. People Analytics, então, também People Analytics nada novo, mas assim, cada vez mais a gente como RH tem que levantar hipóteses baseadas em dados. E a gente pode mostrar cada vez mais que o RH consegue influenciar a receita da empresa através de dados. Vou dar alguns exemplos de como que a gente faz aqui hoje na UMIE. Eu tenho uma área de universidade corporativa que faz todo o treinamento comercial, treinamento de vendas, treinamento de produtos, enfim. Eu mensuro as pessoas que passaram pelo meu treinamento aonde que elas estão na análise de quartil de vendas. Ou seja, as pessoas que estão lá mais vendendo dentro da organização, elas fizeram os meus cursos? E isso influenciou ou não influenciou? E as piores, fizeram ou não fizeram? E aí, óbvio que eu vou ajustando o curso. O que eu quero fazer é provar para a organização que o que eu ofereço como treinamento, aí eu estou falando mais treinamento técnico mesmo, gera resultado para a empresa. O vendedor que passa pela minha universidade corporativa vende mais. É um outro exemplo fácil da gente fazer, recrutamento de seleção. Você começa a mapear quem são as pessoas que mais performam ou que mais ficam dentro da organização. Você pode escolher essas duas variáveis e cruzar com recrutadores, para você ver quem é mais assertivo na hora de recrutar. Não é só recrutar mais rápido e recrutar volume, mas quem são as recrutadoras que hoje, ou recrutadores, que hoje entregam os talentos que ficam na organização e performam mais. Aqui, duas ideias de dados muito fáceis, muito rápidos para você. Além desses dados, a gente pode, por exemplo, cruzar as notas de OKR, para quem faz OKR, aqui as avaliações, né, o resultado de OKR, com a pesquisa de clima, que a gente também faz em muitas das organizações. Ou seja, as áreas que entregam mais são as áreas que estão mais felizes, ou é uma hipótese do RH? Então, a gente está evoluindo já há algum tempo, a gente tem que cada vez mais focar nisso, em trazer esses dados correlacionando isso com o resultado da empresa. Ah, mas eu quero fazer uma pesquisa de clima para mostrar que o ambiente de trabalho é legal. Bacana. O ambiente de trabalho legal é super importante, mas você provavelmente vai encontrar o stakeholder, o CEO da empresa, o diretor, enfim, da área de negócio, e falar, por que eu preciso fazer uma pesquisa de clima? Qual é a relevância de eu ter uma clima? Tudo bem. Assim, todas essas questões a gente sabe que em portas fechadas a gente vai encontrar stakeholder que vai ser mais neutro e cético em relação ao que a gente está fazendo. Então, tudo que eu falo aqui, eu conecto com receita. Se você tiver uma cultura melhor, mais receita. Se você tiver diversidade e inclusão, mais receita. Recrutar melhor, mais receita. Então, é aí que People Analytics vai entrar. Isso que quem está no setor de People Analytics, ou você tem um setor dentro de People Analytics, tem que responder para a gente. Eu dou a pergunta para o meu time de People Analytics. Eu quero saber se eu estou melhorando receita com o meu treinamento. Eu quero saber se eu estou melhorando receita quando o clima está melhor. Se não estiver gerando receita, não é que eu não vou fazer o projeto, mas talvez eu tenha que ajustar. Porque o ponto final é deixar as pessoas felizes para performarem mais. A gente nunca pode, como RH, desconectar essas duas frentes.
Penúltimo aqui, desenho organizacional. Lembra que eu falei que hoje a gente está focado em busca de eficiência, fazer mais com menos, todo mundo falando isso, enfim. Como é que você faz isso? Olhando talentos, olhando quem está performando mais, mas também olhando a estrutura organizacional. Falei que tecnologia, né, tá trazendo aqui squads agora para a gente, então já há algum tempo. Os modelos agiles, que a gente também precisa... Eu recomendo muito que, se vocês não conhecem, procurem essas áreas e entendam, porque dá para a gente trazer muito para o corporativo ou para as outras áreas. Mas desenho organizacional, pessoal, é a gente olhar realmente as caixinhas ali e ver quem faz o quê, se tem sobreposição de função. Se não tem, como é que essa caixinha vai ser no futuro? Quantos... tem o span of control, não sei se vocês já ouviram, mas é quantos líderes por liderados, enfim. Quando você olha a estrutura, você vê as pessoas, tem sempre ali uma oportunidade da gente melhorar a organização. Quando eu falo melhorar, é deixá-la mais rápida, deixá-la menos burocrática, deixar um fluxo de comunicação mais assertivo. E muitas vezes tem pessoas que estão dentro da estrutura ou fazendo a mesma função ou com um baixo volume de trabalho. A gente não faz isso para demitir as pessoas, a gente faz isso para realocar essas pessoas, treinar para uma outra função, mas deixar a estrutura adequada à necessidade que tem a organização. Isso faz com que a gente tenha que olhar as caixinhas, entender as funções de cada uma e depois entender se a pessoa que está ocupando aquela caixinha é a ideal. Então, tudo feito pelo próprio RH. Chama ainda de workforce planning, quando a gente faz esse movimento de olhar as estruturas daqui para frente. Então, volta-se muito a falar desse workforce planning, que nada mais é do que fazer essas análises e olhar os talentos futuros, que até eu não tenho hoje. Então, você olha, as caixinhas, você pode falar, o que eu não vou ter daqui a 6 meses para você se antecipar também às necessidades que o mercado vai exigir. E, por fim, OKRs. Então, também já não é nada novo, mas por que o OKR para mim é fundamental hoje? Eu já trabalho com OKR de Gimpass, Magazine Luiza, Mercado Livre, agora na Alme. O OKR é uma ferramenta muito interessante para dar para a gente. É uma questão que para mim é primordial hoje para a motivação interna, que é autonomia com responsabilidade. O que as pessoas hoje estão buscando? A gente tem um grande conflito geracional acontecendo nas organizações. Uma nova geração entrando, querendo ter mais autonomia, querendo ter mais responsabilidade, querer ter que reportar menos para o chefe, querer crescer rápido, enfim. Isso já foi provado, tem um livro até do Daniel Pink, lá, Motivação 3.0, que a autonomia sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, gera motivação. O OKR é um modelo que é um modelo mais moderno, né, mais avançado do que a meta tradicional, porque ele tem um alinhamento, expectativa, e depois depois que você é alinhado, você faz um acompanhamento mais à distância. Você não precisa, como gestor, ficar lá fazendo microgerenciamento ou comando e controle, porque a gente sabe que o OKR está super alinhado com a organização inteira, então eu sei exatamente o que eu vou entregar e as expectativas, e eu vou reportando somente resultados. Eu alinho o que eu tenho que fazer, mas o como eu deixo para a autonomia do gestor e com o seu time. Então, são modelos que a gente tem que fazer, ou a gente tem que pensar, para que a gente leve essa autonomia para cada um dos colaboradores, porque, de novo, é isso que gera autonomia, pelo menos na minha visão, quando eu pergunto para os colaboradores. Então, passamos aqui alguns pontos. Eu trouxe aqui só uma curiosidade para vocês, não sei se vocês conhecem, essa robô, que tem uma cara meio esquisita aqui, mas se vocês deram um Google, tem outras, talvez melhores, ela chama Vera, e a Vera é uma recrutadora digital que já está atendendo mais de 200 empresas. E ela faz todo o processo seletivo para essas 200 empresas. Todo o processo seletivo, eu digo, as entrevistas iniciais. E olha só os dados aqui que interessante da Vera. Ela é uma machine learning, né? Então ela aprende cada vez mais que ela faz a entrevista. Ela faz 50 mil entrevistas por dia. 50 mil. Ela atende hoje 200 empresas. Ela consegue, aí eu estava lendo, tem várias matérias, tá, se vocês quiserem, ela consegue fazer entrevistas, inclusive, paralelas. E eles mediram a interação, o nível, a qualidade da interação. Três empresas aqui que ela atende, que são destaques, né? L'Oréal, Pepsi, a IKEA. Ela consegue responder hoje com 82% das interações que ela tem são assertivas, são corretas. Eles estão tentando aumentar isso para 85%. Por que a gente traz isso? Porque também dentro do RH a gente vai sofrer o impacto da inteligência artificial. Não vai ser tão rápido, mas a gente já vê algumas funções começando a se beneficiar dessa parte de inteligência artificial.
Recrutamento de seleção é um primeiro, várias empresas já vêm fazendo, tá? Não é a primeira vez. Tem uma outra recrutadora nos Estados Unidos que já foi testado e você não percebe que é um robô. Os entrevistados fizeram lá o processo e não percebem que é um robô. É óbvio que eu não vejo que isso vai substituir nenhum contato humano. Mas qual que é a nossa relevância como profissional quando a gente se compara com o processo desse que vocês estão vendo aqui? O conhecimento humano. Nada vai substituir o conhecimento humano. E para ela aprender, para esse robô aprender, a gente vai ter que ensinar o comportamento humano. Então, são evoluções que a gente precisa estar atento como RH. Tem uma empresa que está chegando no Brasil, que me fugiu o nome agora, uma startup, que também está trazendo uma ferramenta super interessante. Eles já me mostraram que é uma entrevista online e que vai mapeando, eles têm os algoritmos, e na tela fica mostrando nível de fit cultural, nível de agressividade, nível de positividade, o quanto essa resposta é genuína. Só pela voz, pela postura do candidato dentro da entrevista ali, tom de voz, quando se mexe, enfim, é tudo também por machine learning, mas ele vai dando para o recrutador ali as informações em tempo real, de uma análise que a gente, a olho aqui, não consegue. Então, a tecnologia vem para nos ajudar, mas o que eu quero reforçar, assim, conheça o comportamento humano. Nunca nada vai substituir a gente entender as pessoas, o que não é fácil, né? Vocês sabem como RH não é fácil, mas a gente tem que estar atento ao que está também dentro do cenário aqui de IA, para a gente começar também a ver o que pode ser colocado em prática. Muito bem, então falamos bastante disso, reforço aqui para vocês. O grande impacto que a gente tem hoje na organização para gerar receita é entender motivadores internos e externos. Estude comportamento humano, fale com as pessoas, faça pesquisa de clima. Não, quando a gente fala de pesquisa de clima e fala com as pessoas, não é que eu vou prometer como RH, não. Tem coisa que eu falo, isso eu não consigo fazer. Não tem essa de eu estar colocando na mão lá uma carta em branco para eles fazerem o que eles quiserem, mas eu converso com as pessoas, eu sei, ou eu acho que eu sei quase tudo, o que faz eles felizes ou não. O que são esses motivadores? Por que eu falo que tudo quase se resume a essa frase aqui? Quando vocês forem pensar numa estratégia de remuneração e benefício, quando vocês forem pensar no modelo de trabalho ideal, quando vocês forem pensar no clima, quando vocês forem pensar em desenvolvimento, tudo passa por motivadores internos e externos. As organizações que vão se destacar, de novo, são aquelas que vão ter pessoas que vão dar o extra mile, que estão se dedicando, que estão fazendo a mais, então entregando mais para a organização. Então, isso nunca vai sair de uma área como a nossa, que conhece e entende das pessoas. Eu não digo, e eu acho que é uma visão que eu tenho hoje, que o RH deve estar no centro hoje das organizações. Não, eu acho que a gente deve estar como um grande apoiador e direcionador das organizações. Não sou eu que faço as pessoas estarem motivadas aqui. Não sou eu que faço a cultura estar aqui, não sou eu que faço diversidade e inclusão. Eu indico os caminhos para a organização. E eu trago dados mostrando que esses caminhos, eles devem levar a gente a ter maior performance. Mas isso sai de mim. Então, o RH também, ele não é o dono da verdade, né, que a gente já era chamado de polícia antigamente, e que promete que vai fazer isso acontecer. Eu não faço isso acontecer, eu mostro os caminhos. E aqui, por fim, como a gente já falou antes, gestão humanizada versus performance, a gente tem que colocar isso no mesmo pote. É possível fazer uma gestão humanizada, cuidando das pessoas, cuidando de saúde mental. A gente nunca teve tanto burnout nas organizações hoje, não é um dado que vem tanto à tona, doenças do trabalho, até porque é difícil da gente, na verdade, saber se foi uma doença do trabalho ou não, mas a gente tem dados que mostram que a gente nunca ficou tão doente nas organizações. Então, isso é contraproducente quando a gente fala de performance. A gente quer as pessoas felizes, motivadas, com autonomia, gostando do seu gestor, e isso faz com que elas performem mais. Então, a gente sempre tratou essas vertentes, essas frentes muito separadas. Eu quero as pessoas felizes, tá? Mas você quer felizes por quê? Então, a gente precisa mostrar para a organização que a gestão humanizada vai trazer mais performance. Na grande parte dos casos. E lembrem-se que, pelo menos na minha experiência do que eu vivo, sempre vão ter 5%, e sempre que me perguntam como RH, mas você é mais dessa frente da autonomia, né? E as pessoas que não fazem bom uso? O que não fazem bom uso a gente tira.
E a gente já viu nas organizações, também tem dados para mostrar isso, que 5% geralmente fazem um mau uso de políticas mais de autonomia, de liberdade, até de informações dentro da empresa que são confidenciais. O que a gente faz geralmente como RH? A gente cria todas as políticas baseadas em 5%. E aí não pode nada, né? E aí você vai tirando isso do colaborador. Então, a gente precisa educar de novo a organização para entender que a autonomia, liberdade, acesso à informação faz com que o colaborador esteja mais motivado. Muito bem. Mais dados aqui para vocês que eu achei bem interessante. Isso é um dado de uma startup chamada Pin People, que é muito legal. E eles fazem toda a jornada lá do Employee Experience. E eles sempre fazem essa medição que eu acho muito legal. Eles falam o seguinte, em 180 dias, imagina que o colaborador entrou lá, felizão, vocês fizeram employer branding, fizeram um baita processo seletivo, e encantou o candidato, está animado para entrar na organização de vocês. E aí a Pin People faz nas organizações a pergunta de NPS com 7 dias. Você entrou, tem 7 dias. Como é que você está? Aí você dá uma nota de 83. 83, né, ali de NPS estão favoráveis. Quer dizer, é um 9 ou 10 aqui que deu. 83% deu um 9 ou 10. Passou 30, cai um pouquinho, 90 cai, sobe um pouquinho mais, em 180 dias isso vai para 68. E eles também têm pesquisas que nos dizem que o 68 já está com uma tendência de buscar outro emprego. Ou seja, tudo que a gente faz como RH antes, que eu acho super relevante, dentro de casa começa a desandar. Então não adianta a gente motivar, encantar, fazer um baita employer branding, né, se posicionar como uma marca super relevante no LinkedIn, quando dentro de casa as coisas degringolam. A gente fazia uma pergunta no Magazine que era interessante, eu perguntava para depois para a pessoa que entrou dentro desse processo de onboarding, se o que ela viu antes de entrar no Magalu era o que ela encontrou. E se eu tivesse discrepância, eu ia ajustando o modelo de employer branding que eu tinha. Como é que eu ia posicionar? O que eu estou falando para o mercado que não é verdade? Numa entrevista para o candidato, ou posição, ou post de LinkedIn, o que seja. O que eu estou falando que não acontece? Porque não adianta, né, gente? Employer branding, que depois a pessoa não encontra, dá nisso. E olha só que legal. O que pegou mais para essa queda? Não tem feedback, não tem possibilidade de carreira, e aqui não é promessa de cargo, não. Aqui não tem conversa de carreira e muito menos acesso a recursos. São os 3 pontos que mais afetam a motivação dos colaboradores nos primeiros 6 meses. Não estamos falando de rocket science aqui, não estamos falando que a gente tem que criar uma coisa do outro planeta, não. A gente precisa estimular os gestores a darem feedback, a terem conversas de carreira e darem acesso aos recursos para as pessoas que estão entrando. Se vocês mostrarem para cá, é só você perguntar para o seu gestor, quanto que você acha que esse que deu 83 no 7º dia performa? E quanto que você acha que esse que deu 68 performa? Você acha que tem a mínima possibilidade dessa pessoa no 7º dia performar a mesma coisa que ela está no 6º mês aqui? Não tem, né, gente? Então é aí que a gente vai começando a mostrar o valor do que a gente está colocando aqui como pesquisa de clima, enfim, todas essas métricas que a gente acha super relevante como RH. Muito bem, eu vou passar por essa daqui. Essa aqui também mando para vocês o material. Tem muitas. Essa aqui é de um autor americano que eu acho super legal, que chama Jacob Morgan. Ele lançou vários livros sobre experiência do colaborador. E aí ele fez essa análise do RH, não vou passar por todas, mas três itens aqui que destacam para mim. Primeiro, não somos mais a polícia. Pensem que, assim, quem define política de carnaval? Carnaval vai sair ou não vai? Eu respondo aqui para o meu CEO, eu não defino nada. Eu posso recomendar para vocês o que vocês devem fazer. Ah, mas e como é que vai ser a escala do final de ano? Eu não faço. Eu posso recomendar para vocês o que vocês façam. Assim, a gente tem que sair desse papel paternal, maternal ou de polícia que a gente, por muito tempo, ocupou, porque também era o valor que nos dava, para uma parte de orientação. Eu sou seu parceiro aqui. Posso pensar junto com você e posso te ajudar numa recomendação. Eu não vou fazer por você. Não sou eu que vou ficar aqui definindo regras. Modelo de trabalho, quem define o RH? Não. Eu não defino o modelo de trabalho na organização. Eu vou conversar com as pessoas, eu posso fazer uma pesquisa, posso levantar dados e dar uma recomendação. Eu não defino o modelo de trabalho. Por quê? Por que a minha posição é dessa forma, gente? Porque o gestor da organização, o CEO, o diretor, o que seja, lava as mãos quando ele coloca isso dentro do RH. Quando a política é do RH, quando a tomada de decisão é do RH. Se o modelo de trabalho depois não der certo, a culpa é do RH.
E a gente não é e não consegue ser onipresente e o oráculo da organização para ter todas essas informações e as decisões elas têm que ser compartilhadas. O que eu estou fazendo aqui é recomendar fortemente que a gente tenha esse modelo de trabalho. Embaixo, o centro de custo para um centro de capacitação de lucro, ou seja, é importante, como eu falei para vocês no início, que a gente consiga vincular as ações de RH com receita. Ah, mas nem todas dá, é verdade. Mas quais dão? OKR, pesquisa de clima, capacitação e treinamento, recrutamento e seleção dos que performam melhor. É importante que a gente quebre a cabeça aqui para colocar indicadores que atrelem a resultado da empresa. E, por fim, aqui que eu destaquei, que eu vejo muito nas organizações, a gente passou de ser um modelo de one size fits all, quer dizer, um modelo de programa para todo mundo. Vamos fazer um modelo de liderança que faz para todo mundo. Ah, um modelo de team building para todo mundo. Quando as necessidades das áreas elas são específicas. E nem sempre uma solução vai atender a toda a sua organização. Dá mais trabalho, mas quanto mais a gente conseguir customizar, maior vai ser o impacto que a gente vai ter. Lembra que eu sempre falo que eu pergunto para os meus pares o que está funcionando ou não. E se não estiver funcionando, eu altero, eu ajusto para que funcione, para que dê resultado. Vou passar depois para vocês todas aqui, só para a gente também não estourar muito no tempo. Aqui eu também vou passar esses dados que a gente falou. E eu queria terminar com essas recomendações e depois abrir aqui para perguntas. Então, o que eu vejo como profissional de RH para ajudar vocês a se destacarem aqui? Questione, mas tenha dados. É importante que a gente questione as decisões da organização. É importante que a gente questione comunicação, tomada de decisão, as estruturas. Se a cultura da empresa, questione. Sejam pessoas provocadoras dentro da organização, porque o RH precisa provocar. A gente está lá para provocar e apontar o dedo. Mas essas hipóteses elas têm que ser baseadas sempre em dados. Eu já quebrei muita cara como RH. Acho que as piores situações que eu passei como RH era quando eu ia lá e falava, as pessoas não estão felizes. Ah, não? Mas baseado em quê? Ah, e se a gente aumentar aquele benefício, elas vão performar mais. Tá? Baseado em quê? Você está falando. Então, não tem mais espaço para a gente conversar sem dados. Eu posso, inclusive, às vezes falar, olha, eu não tenho dados suficiente ainda. Vou investigar e volto com vocês. Mas toda a proposta que eu trago é baseada em dados. E se vocês não têm uma área de Analytics, várias vezes, às vezes as pessoas me falam, mas não tenho. Não tem problema, se você não tem, comece a gerar 1 ou 2 dados, 1 ou 2 indicadores que comecem a mostrar que o que você está fazendo gera receita, impacto em performance, ou impacto em clima, que impacta em performance. Comece a linkar isso na organização. Seja protagonista, mas entenda muito do negócio. Gente, eu falei muito aqui para vocês, mas só para reforçar, assim, o meu maior tempo é no negócio. A minha agenda maior é no negócio. Pelo menos 75% é no negócio. Eu me desafio a saber falar tão bem quanto o CEO da organização. Isso em todas as empresas. Por quê? Porque se eu não entender exatamente o que está acontecendo no negócio, as soluções que eu vou propor como RH, elas não vão ser assertivas. Então, assim, tudo do negócio. Entendo de finanças, entendo do modelo comercial, entendo do variável, entendo de modelo de stock option, tudo que vocês puderem. E aí, assim, esse movimento de vocês de carreira tem que ser muito protagonista. Vai lá, toma um café, chama um almoço, conversa. Eu posso escutar essa reunião aqui que está acontecendo? Pode escutar, tal. Isso vai te dando muito... Primeiro que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante para a gente, como profissional, entender o que está acontecendo. Segundo, que vai ajudar vocês a pensarem se a proposta de RH faz sentido ou não. Então, é negócio. Conhecer, tirar dúvidas, acompanhar, se tiver se o negócio de vocês tiver algo que aconteça lá, uma venda comercial, vai junto. Enfim, isso é o que mais vai deixar vocês munidos na hora de pensar as soluções de RH. Liderem, mas se conheça. Então, eu sempre falo para vocês que, para todos os profissionais de RH que eu converso, que autoconhecimento é fundamental, ainda mais no ano que a gente está passando. Então, lidere as frentes, lidere os times, lidere a agenda de RH, mas se conheça. Conheça os seus gatilhos, conheça as suas vulnerabilidades. A gente, graças a Deus, agora está no momento de poder se expor mais às nossas vulnerabilidades. Ninguém é super-homem, super-heroína aqui, mas a gente precisa se conhecer. Então, invistam bastante nisso. Mude, mas entenda o contexto. Não façam mudanças por mudança. Existe um histórico. As coisas são como são, porque tem um histórico. E se vocês não entenderem o contexto, vai ser muito difícil vocês conseguirem
mudar e alterar alguma coisa, eu sempre conto uma curiosidade. Quando eu entrei lá no Magalu, existia, como existe até hoje, o rito de comunhão. É uma reunião que toda segunda-feira a gente se reunia lá às 8h30 da manhã, as lojas paravam e o rito de comunhão tinha dois grandes objetivos dentro da empresa. Um era comunicar as estratégias que estavam acontecendo nessa semana, e a segunda era a gente ter uma conexão com os colaboradores e com algo maior. Então, a gente cantava o hino nacional e também fazia a reza do Pai Nosso. Quando eu entrei lá e me deparei com isso, eu sabia que acontecia, óbvio, não entrei sem saber, mas eu comecei a provocar a Luísa e os diretores lá que o Pai Nosso não era inclusivo, porque representava apenas uma religião. E foram várias conversas sobre isso, até a gente conseguir alterar para 1 minuto de silêncio e conexão com o que você acredita. Não dava para mudar simplesmente chegando lá e falar que o Pai Nosso não fazia sentido. Eu tive que entender o contexto do porquê se rezava, qual era o símbolo daquilo. E pasmem, 50% das pessoas, depois de uma pesquisa de clima, criticaram a mudança e a alteração do Pai Nosso, o que eu também não tinha percebido que poderia acontecer. Então, entendam, perguntem o porquê daquilo, para depois propor uma mudança. E existem network, sempre importante vocês estarem atualizados, e é muito interessante a gente fazer networking não só para buscar ajuda, mas para ter troca, para ter uma válvula de escape. Vai trocar com outra pessoa da RH, vai desabafar, vai ouvir como é que estão acontecendo, vamos buscar ideias em outras organizações. A gente precisa ter esse networking produtivo, na verdade. Por que eu falo que o networking produtivo? Porque eu acho que é legal a gente ter, às vezes, aquela pessoa que a gente desabafa, o muro das lamentações, eu acho fundamental, mas eu gosto também de ter um networking para pessoas me darem ideias. O que eu posso fazer de diferente, né? Mais construtivo. E aí a gente sabe que tem pessoas que são mais muro da lamentação, né? Assim, conhecidos que vão mais ajudar isso, e pessoas que vão ajudar mais ideias. Eu tento dar uma equilibrada e até tender mais para quem vai me ajudar a ter ideias. Entenda as suas crenças, e aqui eu vou, para resumir e terminar, entenda as suas crenças em que vocês realmente acreditam como RH, o que vocês acreditam como valores. É importante que vocês se conheçam para poder ter essas discussões que a gente falou da polarização lá no início. Generalize-se, conheça cada vez mais. Não tem mais essa de RH, profissional do RH. Eu cuido de compensation benefits. Legal. O que você sabe de BPs? Porque se você não souber, você vai ficar para trás. Eu sou BP, mas eu não sei muito bem de stock option. Vai saber de stock option. Eu sou treinamento de desenvolvimento e não sei nada de recrutamento de seleção. Vai ficar para trás. Não é para que você... Eu não estou dizendo que você precisa virar uma generalista ou um generalista, mas quanto mais você conhecer do RH e todas as frentes, melhor vai ser para você. Você vai ficar mais rico, você vai ter mais informação, você vai ter propostas muito mais eficientes. Leia, aí eu pus leia porque eu gosto muito de ler, mas você tem várias formas de vocês se manterem atualizados, podcast, vídeo, palestra, enfim, o que vocês acharem melhor, mas se atualizem, não só de RH, mas de todas as coisas que estão acontecendo no planeta, assim, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria que colocava que literatura de romances ajuda a gente como profissionais independentes da área, mas, enfim. E, por fim, fuja dos modismos. Como RH, eu sempre falo isso. Vocês vão ver várias coisas no LinkedIn, várias frentes em palestras, e eu posso falar aqui das melhores práticas que eu faço hoje, não necessariamente isso vai funcionar para vocês. É preciso que vocês analisem o contexto de vocês, a cultura da empresa, o quanto que dá para avançar ou não. Então, a gente não pode simplesmente pegar um modelo que funcionou na empresa e colocar numa outra, porque não vai adiantar, e aí a gente se frustra, né? Como eu falei para vocês, no momento que a gente estava lá fazendo o training para negros, todo mundo me ligava, como é que eu faço aqui? Acho que não faz. E aí eles ficavam tristes comigo, assim. Mas por que a gente não faz? Porque eu acho que você não está no momento. Assim, precisa construir para chegar lá, precisa de um sponsor, precisa ter conversas internas. O programa de treino para negros levou 6 meses antes da gente lançar. Então, talvez não seja a melhor solução, como não é para várias empresas que estão no passo anterior. Então, fujam dos modismos de RH e entendam que e é óbvio, vão pincelar algumas coisas, aqui funciona, aqui não, mas é importante vocês terem essa boa análise do que vai funcionar ou não dentro do contexto, do momento de empresa que vocês estão vivendo, senão tiro sai pela culatra. Certo? Eu vou parar aqui um pouquinho, falei bastante, vou tomar uma água, mas queria ouvir vocês, dúvidas, perguntas, sugestões. Deixa eu parar aqui para poder ver. Massad, é incrível como você domina o assunto, sua capacidade de tornar assim, a aula envolvente, 1 hora de bate-papo, você traz tantos insights, assim, eu até escrevi no site aqui, eu tô chocado, ainda mais, eu nem sabia sobre essa questão da Vera, que coisa, hein? Tem vários agora já fazendo que a gente nem sabe.
É um avanço, né? A tecnologia vai avançando. Cara, assim, de verdade mesmo, eu fico olhando esse domínio seu, eu falo, gente, eu tenho que estudar muito ainda nessa vida, viu? Porque que domínio sobre o assunto. Mas vamos lá, Obrigado, feliz. eu recebi algumas perguntas, eu mesmo vou fazer uma pergunta aqui para você, mas antes Bora só lá. fazer um comentário aqui com o pessoal. Massagem é Uhum. coordenadora aqui da UNIT, né, do nosso MBA em Gestão de Pessoas, RH 4.0 e Psicologia Organizacional. Nós vamos para a nossa quinta turma agora, já em agosto, né? Inclusive, nós estamos com as matrículas abertas para quem tiver interesse em fazer um MBA, que estuda todas essas inovações. A grade é única, com quadro de professores de grandes, não só docentes, professores da área, mas também executivos que atuam diretamente nessas novas frentes de serviço. Então, assim, você pega muita bagagem, se atualiza, se projeta, faz um baita network a nível de Brasil. É incrível a proposta da especialização, com mentoria no final e dupla certificação nacional e internacional, porque nós temos um parceiro na Flórida. Inclusive, a Unit está indo com um campus para lá, para poder até oferecer essa troca, né, esse câmbio aí entre países aí, que vai ser muito interessante já para os próximos anos. Então, assim, o intuito aqui não era nem vender, falar do MBA, mas eu também quero pedir para vocês ficarem no grupo do evento, porque todos os meses é um compromisso da Unit fazer esses bate-papos, não só sobre temas de RH, mais marketing, tudo que tem de inovação aí em diversas áreas, processos também, viu, Massad comentando sobre OKRs aqui, nós temos até algumas especializações que trabalham a melhoria contínua de projetos e processos. Então, a Unid, nós estamos com essa proposta de inovar e trazer muita tecnologia, o que tem de tendência no mercado. Então, quem não conhece ainda essa especialização, fica lá no grupo, a gente vai fazer um contato, encaminhando o projeto para vocês conhecerem, tá bom, pessoal? E é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Massad. Ontem até falei com o Cauê Oliveira, da Great Place to Work, nesses eventos, e eu perguntei o Boa. que ele acha dessa tendência, esse movimento de redução de carga horária, que está um movimento assim de segunda a quinta. Eu acho legal, assim, sabe? Parece que eu acho interessante porque eu busco qualidade de vida. O que você acha, Massad, desse movimento que está acontecendo nas empresas? Eu sei que não é para todo mundo, né? Para todos os profissionais, mas como que você vê assim seu olhar? Isso é um pouco do que eu estava comentando, né? Eu acho que a gente tem que. Eu acho que vai funcionar para algumas empresas e outras não. Vai depender muito da maturidade da organização. O que eu quero dizer com isso? Tem empresas que já estão no modelo de OKR avançado, já conseguem medir produtividade, performance, e conseguem medir que em 4 dias você vai conseguir produzir tudo o que você produziria com um dia a mais. Tem outras empresas que estão ainda um passo para trás, que não conseguem ainda comprovar isso. Eu tenho um exemplo, eu trabalhei por um curto período de tempo na Colômbia, na IG. A IG Seguradora, ela fazia o Short Friday. Short Friday a gente trabalhava até as 2 da tarde na sexta-feira. Só que eu tinha um modelo de OKR. Eu comprovava que as pessoas, ao sair às 2 horas da tarde na sexta, produziam mais do que as pessoas que ficavam até às 18 horas. Porque elas só saíam quando as metas lá, os KRs, né, estavam já cumpridos. Então, era uma cultura que foi se criando na empresa, porque era uma empresa americana, e conseguia chegar lá. Eu acho prematuro a gente tentar colocar meio top-down nas organizações se a gente não tiver esse embasamento por trás, assim. Como é que eu vou acompanhar a produtividade? Como é que eu vou acompanhar a performance? Como é que eu vou, por exemplo, dar segurança para o gestor? Porque o principal movimento que a gente está vivendo agora, né, no modelo híbrido e no modelo full remoto, é uma insegurança do líder de saber exatamente o que o colaborador está fazendo. Tanto que na pandemia, eu li acho que foi você RH ou você SA, que o maior app vendido de RH foi um que se instalava no computador do gestor para tirar foto da tela do colaborador, para saber se ele estava vendo Netflix. É isso. Essa é a cabeça do gestor, que a gente muitas vezes encontra na organização, sem generalizar. Mas, então, o que eu digo é assim, dá para chegar lá no modelo. Não é um modelo ruim. Só não dá para a gente, semana que vem, falar agora são 4 dias. Por quê? Porque precisa fazer esse trabalho de educação. Como é que eu vou ser mais produtivo em 4 dias? Como é que eu vou fazer o trabalho de 5 em 4? As pessoas precisam de educação, inclusive, para se organizar dentro de casa. Como é que você vai fazer no modelo híbrido agora? Então,
Eu acho que tem um passo atrás. Eu gosto das provocações. Eu acho que a gente tem que sempre estar debatendo como melhoria dessa integração, né, vida pessoal e profissional, né? A gente agora não tem mais essa, já não existia, mas agora cada vez menos. Mas precisa conversar um pouquinho antes. Acho que precisa ter uns passos mais estruturados para poder chegar lá. Show, boa. Realmente não tinha essa visão, assim, é importante ter esses indicadores, né? Assim, é uma pergunta bem pessoal agora. Pessoal, vocês querem fazer Bora alguma lá. pergunta para o Massad? Vocês podem deixar no chat que eu leio aqui. Nós podemos ter mais 5 minutos aqui, 10 minutos no máximo, ou abrirem o microfone e perguntar diretamente. Eu queria entender, eu já estou no cargo de gestão aqui na Unid, né? Eu tenho uma Uhum. equipe e tal, e eu tento fazer assim da forma mais humanizada, inclusive trazer diversidade e inclusão. Estou buscando alguns cases assim nesse sentido. Claro que trabalhando na área da educação acaba que nós aprendemos muito, né? Já assisti a sua aula de cultura e clima, já assisti psicologia do líder, entre outros temas que têm agregado bastante valor, mas eu ainda não entendo como que se cria esse soft skill, como que se entende Uhum. essas habilidades. Existe uma pesquisa, existe sistemas para você identificar isso nas pessoas. Como é que se aplica essa pesquisa de soft skill? Como é que você identifica esse soft skill nas pessoas, Massati? No processo seletivo, você diz, para a gente avaliar essas habilidades? Tanto no processo seletivo ou pós o processo seletivo, depois que ele entra, como que se é um teste? Eu, assim, desculpa até a minha Claro, pergunta, claro. assim, mas... Não, Alisson, eu acho que fundamental na entrada, porque assim, é, eu, eu falo assim com muita propriedade, porque eu já vi muito colaborador interno, assim, para você desenvolver soft skills, dá para fazer, mas é muito mais difícil. Assim, imagina que você tem uma necessidade hoje, como eu te falei, de adaptação à mudança. Hoje eu estou numa scale-up, é um pós-startup que vai mudar muito. Assim, é difícil eu te contratar se você não se sentir confortável com a mudança constante e eu desenvolver isso em você. Como é que eu desenvolvo a mudança? Se você não é confortável com isso, é difícil, tem um limite para o que eu consigo desenvolver dentro da organização. Isso talvez fosse até um tema para terapia, alguma outra coisa. Por isso que eu uso muito nas entrevistas e até falo para muito pessoal de recrutamento de seleção, que eu acho que hoje virou uma área das mais prioritárias dentro do RH de novo. Fujam das perguntas tradicionais, porque assim, todos os candidatos já sabem o que vocês vão perguntar, né? Sua fraqueza, sua fortaleza, tá? O que eu faço é colocar algumas situações até ambíguas para que ele escolha. Se você tivesse dois projetos aqui na tua frente, um projeto que é um projeto mais estável, com uma equipe fixa, mas com resultados mais concretos, mais seguros, e um outro projeto que pode te alavancar na carreira, mas tem um risco maior e pode entrar uma mudança. Estou dando um exemplo bem simples aqui, mas eu construo uma história. Me explica o que você escolheria ou por que você escolheria. Então, são situações que ele vai encontrar, ela ou ele vão encontrar dentro da organização, e que eu começo já a mensurar através do tipo de escolha que ele faz. Não é uma escolha certa ou errada, né? É uma escolha de personalidade, preferência ali, né? Então, uma outra questão é a colaboração. Você tem perfis que são mais... eu vou falar uma palavra pejorativa, mas a intenção não é essa, que são mais egocêntricos, que vão jogar menos para o time. Ou tem pessoas que gostam mais da hierarquia, que chegaram aqui, eu quero ser respeitado por ser um diretor. Então, tem perguntas que você vai fazendo ali na entrevista que vão te dando um grande indício de quem é esse profissional, enfim, e não tem certo ou errado. Eu já tive diretores que eu já presenciei, levavam até para almoçar. Eu levo para almoçar hoje, mas eu não faço isso. Mas levavam para almoçar e pediam para o garçom errar o pedido. E aí avaliavam como é que o candidato reagia ao pedido chegando errado na mesa. Assim, se ficava bravo, se pedia para trocar, se comia o que estava lá, como é que ele se reagia numa situação dessa? Então, meio extremo, não dá para a gente fazer sempre, mas eu acho que é importante a gente dedicar tempo a estruturar a entrevista para que a gente, e aí tem que ter muito claro o que você quer. Você quer mudança, você quer avaliar colaboração, você quer avaliar adaptabilidade, o que é, e aí você vai montando esse set de perguntas que tem que ser diferente, gente. Assim, eu vejo muito processo seletivo ainda batendo no mais no mesmo, e o candidato, você sabe de cor, assim, o que vai. Tem até, se jogar no Google, tem lá as 10 perguntas mais feitas pelo RH. E são sempre essas, assim, aí você não consegue avaliar nada, né?
Boa, Boa. Luiz. Boa. Vou fazer uma pergunta da Fernanda Onofrio. Ela, como manter a cultura da empresa, a sinergia quando existem filiais? Esses foram os Boa. motivos para voltarmos ao presencial. Quais as principais ações do RH, assim, nessa questão de sinergia quando existe filiais, assim? Legal. Eu tenho hoje a OMIE que eu trabalho, a gente tem 150 franquias pelo Brasil todo. Não é o mesmo que filiais, mas assim, passa um pouco pelo desafio. Fernanda, o principal é você ter assim muito claro quais são os símbolos dentro da sua cultura. É um CEO, é um diretor, quais são os rituais que vocês vão fazer. Não necessariamente você tem que voltar para o presencial sempre. Eu acredito que você tem que estar às vezes no presencial. Uma vez por mês, pelo menos, uma vez a cada 2 meses, assim, você precisa encontrar as pessoas precisam ver ali, né? Tem um ritual, que é o ritual de chegada do ambiente de trabalho. Eu sei que tem trânsito, eu sei, gente, é super ruim, é super difícil, mas, assim, tem um impacto. O que eu vejo quando você está com pessoas espalhadas é você conseguir construir os rituais também no online. Vamos fazer uma reunião de resultado? Como é que vai ser essa reunião de resultado? Na reunião de resultado, a gente reconhece os valores. A gente, por exemplo, dentro da UME, eu tenho 1.000 colaboradores hoje, mais 600 em franquia. Eu faço uma vez por mês um evento que chama Conecta. Esse evento Conecta eu criei, mas ele não é do RH. Cada Conecta ele é liderado por uma área de negócio ou uma área de back-office para passar as principais informações e comemorações da organização. Então, eles explicam o que é a área, fazem lá o reconhecimento dos valores, enfim. Esse é um ritual que eu criei no online. Toda quarta-feira de manhã, às 8h30, tem o Fala Marcelo. Marcelo é o meu CEO. Ele abre meia hora para a empresa inteira conectar e perguntar o que quiser. A gente chama de Ask Me Anything. Tem lá um slide, não sei se vocês usaram, confidencial, pergunta para o Marcelo. Toda quinta-feira à tarde, eu criei um que chama De Frente com a Aurora. A Aurora é a CRO, é a líder de toda a parte comercial. Você entra lá e pergunta para ela. A cada 3 meses eu faço uma reunião de resultados de OKR, resultados de financeiros para a empresa e eu dou uma parcial do bônus. A gente foi criando, gente, assim, tem que ter um online. O online ele vai alimentar mais, porque não dá para juntar sempre. Mas quando dou presencial, por exemplo, eu faço presencial numa última sexta-feira do mês, eu tento fazer. E aí eu faço lá um comes e bebes. E aí eu acho que tem uma função essa junção, esse contato social, você vê as pessoas. Eu, honestamente, nunca vi tanto conflito entre as pessoas como eu vejo agora. Porque as pessoas não se encontram. E aí elas interpretam as questões ao Alisson. Ah, mas o Alisson naquela reunião não me olhou direito. Não falou comigo. O Alisson não gosta de mim. E estão surgindo mais conflitos entre as pessoas porque elas não têm essa interação presencial. Então, dá para fazer no online, tem muita coisa que dá para fazer no online, aí precisa pensar exatamente qual é a cultura, o que dá para ser feito e testar. Faz lá esse conecta, não deu certo, faz para outra coisa. O Magazine, por exemplo, quando a gente estava no momento do full remoto, a gente, eu esqueci o nome agora, mas a gente criou era uma Magalu com você, alguma coisa assim que a gente fazia, e eu entrevistava pessoas lá. A gente entrava 3 horas da tarde, numa quarta-feira, e eu gravava um programa, eu fazia ao vivo, com uma entrevista com um gestor. Depois eu expandi para fazer entrevista com pessoas ligadas ao Magalu, a gente entrevistou Maurício de Souza, uma série para falar de o que você está fazendo no momento de pandemia. Então, tem que pensar fora da caixa e ver se para de pé o modelo, sabe? Assim, mas é um momento para as pessoas se conectarem, assim. O full remoto, ele me dá uma sensação de que não é tangível, você não está... É como se você estivesse trabalhando em qualquer empresa. Então, como é que você cria aquela experiência da pessoa sentada na casa dela, mas conectada com algo de valor da empresa? Então, tem que quebrar a cabeça, mas dá para fazer. O online permite isso. Só ser criativo e sair mais do mesmo, né? Acho que aquelas... também já deu happy hour no online. Tem coisa que já é batida. Talvez não funcione, mas principalmente você colocar esses símbolos, que são o CEO da empresa, os diretores da empresa, ou fale com o RH, ou as pessoas também ocupando aquela uma hora que eu te falei do Conecta, ajuda. Assim, ele se vendo lá no evento e 600 pessoas, 700 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Tem que ser criativo, mas dá para fazer sim. Boa, Massad. Você falou do seu CEO aí, pergunta para o Marcelo, né? É Fala isso que Marcelo, acontece? chama. Fala Marcelo toda quarta, oito e Fala, meia. fala,
Fala, Marcelo, aqui é É, Fala Massad, aqui é Fala olha Massad, lá. entendeu? Mas eu acho que assim, É, é importante, Alisson, assim, nesse momento de distância, a transparência das informações, né, a comunicação, e a gente não filtra. Como eu falei, de novo, não sou RH Polícia. Vai lá, aparece na tela para ele e ele responde, assim. Não temos que ter esse medo. Então, os porquês da empresa, a empresa vai dar break-even, vai fazer IPO, vai vender empresa, não tá lá. Você tem meia hora com o CEO da empresa, vai lá e fala. Uma outra coisa que a gente faz também assim é o encontro com o CEO, com os top performers de venda. E aí, para falar de carreira, para falar de futebol, de música, o que eles quiserem, sabe? Assim, não é uma coisa profissional. A gente marca uma hora e a gente vai fazer depois o presencial. Então, são formas que o espaço é o mesmo, né? Quer dizer, a gente está aqui numa sala, é a mesma coisa, mas o que vai acontecer naquela sala é que vai mudar. Então, esses top performers vendedores, eles sentam uma vez, uma hora online com o CEO, mas é para falar de outras coisas, assim, pô, como é que você vendia na tua época? Como é que você chegou ao cargo de CEO? O que você fez de diferente? Então, vai se criando esses rituais novos, né? muito legal, várias ideias. O pessoal até colocou aqui no chat muitas ideias, etc. Para finalizar, porque é o seguinte, nós temos um tempo aqui com massagem, ele tirou a disponibilidade dele aqui para conversar conosco essa noite. Imagino que a semana dele seja corrida, né? Assim, com muitos afazeres. Você está trabalhando ou você está de férias nesse momento? Você está trabalhando, Não, né? estou trabalhando, trabalhando, Está sim. trabalhando, né? Sim, bom, eu vou fazer a última pergunta da Vanessa aqui, que eu acho que bem casa, que foi com a Fernanda meio Bora que lá. perguntou, e depois a gente vai para as considerações finais mesmo. A Vanessa Paulo perguntou: a equipe perdeu o fio da meada e não consegue se entender. Conflito, né? Como Sim, voltar a ter total. uma equipe engajada e focada em resultados? Pô, boa pergunta, assim, eu precisaria de mais uma hora, mas deixa eu tentar dar algumas ideias, assim, é o que eu falei, né, tem muito conflito acontecendo, gente, é impressionante, assim, são conflitos, é, às vezes até pequenos, tá, assim, eu como gestor, às vezes escuto, mas a pessoa me tirou do Instagram agora, eu não gosto dela, só umas coisas que, porque, e aí, não é pejorativo que eu tô contando, assim, as pessoas são muito mais sensíveis, e a gente está com muita coisa para fazer. Às vezes eu entro, pô, o Alisson está aqui comigo, imagina que você é do meu time, Alisson, e aí pô, Alisson, eu já conecto perguntando alguma coisa, porque eu estou com o meu CEO cobrando, e aí você me interpreta, enfim. Então, acontece essas falhas de comunicação. O que eu acho quando você tem uma equipe que está disfuncional em relação a engajamento e focado em resultado, eu chamo todo mundo junto, e aí, se possível, no presencial, e faço meio com aberto, transparente e coloco tudo na mesa do que não está funcionando, assim, e provoco o time a colocar e corresponsabilizo eles para que faça aquilo melhorar. Não sou eu como gestor que vou fazer vocês melhorarem. Assim, eu vou ajudar de novo a construir uma equipe e vou criar um ambiente para que vocês estejam engajados. Então, qual é o problema? O que não está funcionando? E como é que a gente vai mudar daqui para frente? Porque senão não vai funcionar, vai prejudicar a carreira de todos vocês. Então, eu sempre estimulo muito a transparência e a conversa franca. Muitas vezes, internamente, a gente consegue, às vezes, eu preciso trazer um consultor para fazer esse bate-papo, mas eu tento sempre trazer essa questão de deixar coisas embaixo do tapete, não vai ajudar ninguém. Assim, então, se vocês estão... E outra coisa, também falo para o meu time uma frase que, às vezes, eles acham que é meio direto demais, assim, ninguém precisa se amar. Vocês estão no meu time aqui, ninguém precisa se amar. Vocês não precisam ser best friends, vocês não precisam sair de final de semana, não precisa nada. A gente precisa trabalhar junto. E outra coisa, quando você junta 10 pessoas, uma pelo menos não vai gostar da outra. Não tem jeito. Isso também é comportamento humano, né? Todo time tem um que não. E tá tudo bem, você não precisa gostar, a gente precisa trabalhar junto. Então eu também não faço um trabalho porque todo mundo se ame aqui. Não. É como é que a gente vai aparar as arestas para a gente minimamente ter um relacionamento. Então eu trago muito esse discurso e coloco na mesa como é que a gente melhora daqui para frente. E aí você tem várias técnicas. Você pode fazer algo, sei lá, um formulário confidencial antes, aí você coloca lá na sala, olha, aqui foi o que vocês elencaram que não está funcionando, legal. E aí agora vamos pensar no plano de ação. Então, a própria equipe precisa entender por que ela precisa melhorar, quais são os impactos. É meio estilo até do feedback. Por que a equipe que não está engajada e não focada em resultado vai desandar e vai prejudicar a carreira dela? O que a gente vai fazer? E as responsabilidades de cada um. Então, acho que
é devolver para a equipe e fazer esse trabalho que é duro, né? Que tira da zona de conforto, de você falar francamente e abertamente. Porque eu acho que a coisa fundamental para o gestor é ele ser transparente, assim, direto, com respeito, mas trazer as verdades que às vezes são duras. Assim, e às vezes eu coloco no meu time, gente, a gente está aqui numa organização, eu adoraria e vou adorar que vocês se sintam bem aqui uns com os outros, mas no fim do dia a gente está numa empresa. E a gente está numa empresa para dar resultado. E eu tenho um compromisso com a organização de fazer o melhor possível. E vocês também, como meu time. Então, a gente vai ter que resolver aqui as situações que não estão bem. Então, é duro, mas, assim, eu não vejo muito outro caminho. Acho que as coisas vão ficando empurrando com a barriga não anda, né? É aquele feedback clássico, né? Mas com transparência. Aqui Exatamente. nós chamamos de feedcrel, né? O pessoal fala muito essa palavra aí, brincando. Brincadeiras à parte. Pessoal, Não, mas é verdade. Você Massad, sabe que tem um livro muito legal que chama Empatia Assertiva. Eu já trabalhei muito tempo com ele nas organizações, é da Kim Scott, eu vou escrever aqui. E ela fala exatamente isso. A melhor virtude do líder é ser transparente e quando você deixa de falar as verdades, você, na verdade, está tirando a possibilidade da pessoa crescer. E os gestores que mais me fizeram crescer foram que me falaram coisas muito duras, com respeito, e que me apontaram pontos cegos dentro da minha carreira. Então, assim, quando a gente acha que vai falar e vai magoar e eu deixo de falar, eu estou privando a pessoa de crescer. Então, isso é o que eu mais falo para os gestores. Esse é o livro, Empatia Assertiva, da Kim Scott. Massad, eu queria que você tem alguma dica para algum livro na área de comportamento humano? Assim, você que é psicólogo, um livro é, tem uma leitura bem dinâmica, assim, para mim, é indicação mesmo, é uma pergunta pessoal mesmo, indicação assim de, Poxa, enfim, tem vários, assim, comportamento tem, humano. tem muito. Ó, se você, fora da área organizacional, um dos que eu li nos últimos anos que mais me fez pensar foi o Talvez Você Devesse Falar com Alguém, que é bem conhecido. Mas dentro do organizacional tem o Motivação 3.0, que é que eu falei, né? Que é do Daniel Pink, que ele traz ela traz várias pesquisas do que motiva as pessoas a estar no ambiente de trabalho. Então, eu daria uma olhada nos dois. Tem resumos também na internet, se não quiser ler o livro inteiro, mas são dois que me ajudaram aí nos últimos anos. Você está no mudo, Alice. Eu acho que é um best-seller, talvez você O devesse primeiro é falar o com best-seller. alguém. Legal. Consegue colocar o segundo aqui, o 3.0, que eu não entendi o nome aqui no chat aqui para eu pegar esse. Motivação, eu vou pôr aqui, Motivação 3.0. Daniel Pink. Legal, 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 legal.